Sejam muito bem-vindos à aula de eletrônica. Hoje a gente vai estudar sobre medição de temperatura, vibração, aceleração, pressão e vazão. Veja que existem vários tipos de sensores, né, que fazem esses tipos de medições. A gente vai ver de forma bem superficial, tá, cada um desses que eu citei aqui, certo? Então vamos começar pelos medidores de temperatura. Tá? Os medidores de temperaturas mais conhecidos, deixa eu criar um outro slide aqui. Então vamos botar aqui, ó, medidores de temperaturas. Ó, os mais conhecidos deles são o termopar, termoresistor, e o termistor. Então vamos apresentar cada um deles, tá? Então vamos começar pelo termopar. Bom, eu creio que a maioria de vocês já conhece o termopar, né? Porque é um dos mais comuns, os sensores mais comuns utilizados na indústria e na engenharia em geral. Tá? Então vamos botar aqui, é o mais usado, vamos botar algumas características, tá? É o mais utilizado. Ele é um autogerador, isto é, ele não precisa de uma energia externa para gerar uma tensão, uma saída em tensão. Tá? Ele tem uma faixa de temperatura entre menos 183 graus algo em torno de 1000 graus. Tá? Bom, esse termopar ele se baseia então no efeito Seebeck, né, que foi descoberto em 1821. Então deixa eu só escrever o nome do efeito, é Seebeck. Ele foi descoberto em 1821. Um bom tempo atrás, né? Então o que é esse efeito Seebeck? Tá? A tensão termoelétrica entre a fusão de dois elementos, ela cria uma diferença de potencial elétrico, é aí que a gente pode medir isso aí, tá? Então quando tu junta, por exemplo, dois elementos, né, metálicos, vamos botar aqui, vamos botar dois elementos metálicos, você junta dois fios e solda a ponta, essa junção aqui gera uma diferença de potencial, tá? E que você consegue medir, tá? Isso é devido ao efeito Seebeck, tá? Certo, então vamos ver como é que funciona o circuito de medição para o termopar. Ó, o circuito de medição ele funciona da seguinte forma. Imagina que eu tenho que eu fundi aqueles dois fios, tá? Aí pode ser, tem vários tipos de materiais que você pode utilizar, tá? Vamos representar cada tipo de material por cores diferentes. Tá? Mas cada tipo de material de metal vai ter as suas características, tá? A gente vai aqui representar, por exemplo, por letras, tá? Letra A, B e C vai ser um tipo de material. Então imagina que eu tenho aqui uma temperatura 1, tá? Nesse ponto. Aqui embaixo eu tenho um material chamado B e em cima eu tenho um material chamado A, certo? Então a gente sabe que, pelo fato de eu acabei de dizer, né, que a junção desses dois fios gera uma diferença de potencial, tá? E essa diferença de potencial ela vai ser medida aqui, tá? Eu digo, aqui na ponta aqui onde a gente vai fazer a leitura da temperatura. E daí aqui na saída que vai ter a diferença de potencial, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui vai ter uma diferença de potencial, que eu vou chamar de a diferença de tensão ou de potencial entre A e B, devido à temperatura 1, certo?
E esse aqui então é o meu termopar, né? Só que veja, o aparelho que vai fazer a medição, onde eu vou conectar esse termopar, também vai ser conectado em um metal diferente, tá? Por exemplo, um voltímetro, né? Um voltímetro vai ser conectado aqui nesse ponto, né? Digamos, um tipo especial de voltímetro para medir essa diferença de potencial vai ser conectado aqui. Então veja que esse equipamento também vai ter um outro material diferente, tá? Então vamos botar que isso aqui é um voltímetro. Então veja que daqui para cá, ó, também tem uma diferença de potencial. Daí eu vou chamar de VAC devido à temperatura T2. Porque a temperatura T2 é nesse ponto aqui. Veja que esse cabo pode ser longo, né? Então eu meço uma temperatura aqui, mas obviamente que ao longo do caminho, né, até chegar no medidor, vai ter outra temperatura que eu vou chamar de T2, tá? Então vai ter uma outra diferença potencial aqui. E aqui vai ter uma outra queda de tensão, a diferença potencial, que eu vou chamar de VBC devido à temperatura T2. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma malha para a gente tentar encontrar essa temperatura V, essa tensão, essa diferença de potencial V, né? Porque veja, eu tenho várias diferenças potenciais, como eu demonstrei aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer a malha começando aqui por V. Então, seria uma malha assim, ó, tá? Deixa eu até desenhar com outra cor para não confundir muito. Desenhar a cor azul, tá? Então seria uma malha para cá. Então, aqui eu teria uma malha, deixa eu ver, amarelo. Eu ficaria aqui, ó, menos V. Depois, menos VAC T2. Depois, mais VAB devido à temperatura T1. Aí depois continuando a malha aqui, né? Tá? Depois mais VBC devido à temperatura T2. Deixa eu ver se está certo isso. Isso aqui então igual a zero. Então essa temperatura que eu quero medir, que é o V, né? Então eu já vou jogar o V para o outro lado, né? Então ficaria assim, ó. Isso aqui ficaria igual a isso aqui, né? Tá? Agora veja que aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, aqui vai ficar V igual a VAB, que é a temperatura que eu quero medir, e mais VBC devido à temperatura T2 e menos VAC devido à temperatura T2. Aqui veja, ó, a medida que nós estaremos fazendo aqui em V, na verdade ela vai levar um outro componente junto, que é essa diferença aqui de potencial. Isso aqui não é zero, por quê? Ó? Porque eu não tenho dois metais iguais, tá? Veja que aqui é a diferença de potencial entre o metal B e C, e essa é a diferença de potencial entre o metal A e C. Tá? Então essa diferença não é zero, e ela vai ser sempre levada junto quando eu vou fazer a medida, que é essa aqui que de fato eu quero descobrir. Então veja que esse modelinho não é o melhor deles para fazer essa medição, tá? Então existem outras formas de fazer essa medição um pouco mais de precisão, tá? Bom, uma outra forma seria fazer o seguinte, ó. Deixa eu redesenhar aqui. Uma outra forma seria fazer o seguinte: eu vou redesenhar aqui o circuito. Vou botar esse aqui, o mesmo cabo A. Aqui embaixo o cabo B. Então aqui vai ter uma diferença de potencial, né? Aí vai ser VAB para a temperatura T1.
Ó, esse cabo A eu vou levar até o ponto, até o material de tipo C, como nós tínhamos representado antes. Então onde vai ser realizada a conexão. Mas agora, vamos botar a conexão aqui então, tá? Eu vou fazer também usando a cor azul de novo, era azul não, era cinza, né? Então aqui nós tínhamos o medidor V. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, ao invés de eu conectar direto aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e fazer uma nova conexão aqui, ó, com o elemento A de novo, tá? Ó, por quê? Porque daí essa diferença de potencial aqui, ó, ela vai ser exatamente a mesma, tá? Vamos botar aqui temperatura T2, tá? Então, na subtração elas vão se anular, tá? Então esse efeito vai ser reduzido, ele não vai carregar aquele mesmo efeito, tá? Que eu mostrei anteriormente. Tá? Então esse aqui também é um cabo A, né? Tá? Então veja, essas conexões aqui, elas são iguais, tá? Aí melhora a medição. Agora um problema que a gente tem aqui é o seguinte, agora eu tenho que conhecer isso aqui, né? Eu tenho que conhecer essa diferença de potencial, né, que eu vou chamar aqui de VAB, né, devido a T2. Tá? VAB devido a, vou chamar isso aqui de temperatura, sei lá, 3. Tá? Então se eu conheço agora essa diferença potencial entre esses cabos A e B para a temperatura T3, né, eu consigo determinar de forma mais precisa essa tensão V. Tá? Aqui, se você pode, por exemplo, botar aqui uma temperatura aí próxima de zero, tá? Para ter uma medição mais adequada. Daí tu já sabe que é a temperatura com pressão, né? Tá? Então bota aqui, sei lá, água com gelo aqui, né? Tá? Para representar, tá? Que tá aqui a 0 graus. Então, daí você tem com mais precisão essa diferença de potencial. Tá, aqui em cima então as diferenças de potencial seria a tensão V, esse aqui eu esqueci de escrever aqui, é o C, né, que é o cabo C. Tá, então esse aqui seria VAC devido a temperatura 2. Esse aqui então VAC devido a temperatura T2. Tá, então se eu faço uma malha de novo, né, eu vou ter ali, ó, menos V, aí menos VAC devido à temperatura T2, depois mais VAB devido à temperatura T1, depois menos VAB depois devido à temperatura, aqui tá certo esse VAB, tá, devido à temperatura T3, né, que isso aqui no caso vai ser 0 graus, né? E mais VAC devido à temperatura T2, tá? Isso aqui é igual a 0. Agora a gente verifica que, ó, esse termo aqui, ó, se cancela com isso, tá? Então a tensão que eu estou medindo ali, que é relativa à temperatura, ela vai ser igual aqui, ó. Ela vai ser igual a VAB, que é a temperatura que eu quero medir. E ela vai carregar daí esse termo ali, ó, VAB devido à temperatura, vamos botar aqui, ó, 0 graus, tá? Então se isso aqui eu, por exemplo, tenho de algum catálogo, né, eu consigo embutir aqui na expressão e eu consigo daí determinar de uma forma mais precisa, tá? Essa é uma das formas aí de tentar melhorar um pouco essa medida com o termopar. Tá? É claro que existem equipamentos sofisticados que você pode só conectar o cabo ali, ele já vai fazer uma medida mais precisa, tá? Bom, quais são os principais tipos de termopares, tá? Então vamos colocar aqui, ó, tipos de termopares. Bom, somente algumas ligas de metais são utilizadas, tá? Isto é devido ao que, ó? Devido à linearidade,
tá? A gente não pode pegar qualquer metal. E sensibilidade. Aplicabilidade numa ampla faixa de temperatura, tá? Eu vou só ler, tá? Para não ter que ficar escrevendo tudo, tá? Senão pode perder muito tempo, tá? Então, a linearidade e sensibilidade, aplicabilidade em uma ampla faixa de temperatura, uma fácil obtenção e reprodução, né? Porque imagina, tem que ser um produto mais barato, né? E fácil de produzir. Então, a resistência à oxidação e corrosão, porque imagina, tem temperaturas que você quer medir que ela é muito elevada ou que fica sobre a chuva, a umidade. Então, assim, é interessante que seja resistente, né? E não oxide tão facilmente, tá? Então, devido a essas características, tem uma certa quantidade de metais que você pode utilizar, né? Você não pode utilizar muitos materiais, tá? Qualquer material, digamos assim, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar na apostila do professor Flash, que é aquela apostila que eu disponibilizei para vocês. Lá naquela apostila tem uma tabela com os principais tipos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu só tenho que encontrar onde ele está. Só um minutinho. Vou pegar aqui Termopar. Tá, então ele está aqui, ó. Tá, então esses aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco. São os principais tipos de termopares que vocês podem utilizar, tá? A tabelinha está na apostila que está disponível ali no material do Moodle. Então, os principais são o J, o K, o T, o E, o B e o S e o R. Aí vocês perguntam, qual eu devo utilizar, tá? Aí vocês têm que verificar, primeira coisa, né, a faixa de temperatura. Então, por exemplo, o J e o K, eles são bem parecidos, né? A diferença é que o K ele vai até uma temperatura um pouco mais elevada, tá? Mas veja, aqui tem os limites de erro, né? De 0 a 277, então ele tem o erro ali de mais ou menos 2 graus. E de 277 a 760, para o tipo J, ele tem um percentual de erro ali de 0,75%. E esse é feito de ferro constantâneo. O K já vai um pouco mais além, ele vai até, por exemplo, 1200 volts, ainda garantindo o erro ali de 0,75, tá? E de níquel cromo. Agora, digamos se você queira medir a temperatura negativa, veja que com o tipo J e K você não consegue, tá? Entretanto, com o tipo T você já consegue, ó. Você consegue então ali com 2% de menos 101 a menos 59 graus, né, mais ou menos 0,2%, ou 2%, né? E assim por diante, tá? Até uma temperatura de 371. Então verifique esse tipo T para temperaturas negativas e no máximo até 371 graus. O tipo E, ó, veja que ele já tem um erro um pouco menor, tá? Então ele vai, e só com uma temperatura também menor, né? Então para temperaturas mais elevadas ali, você quer medir, por exemplo, uns 800 graus e com um erro um pouco menor, você pode utilizar então o tipo E. O tipo B é para temperaturas bem mais elevadas, veja, ele pode chegar até 1705 graus, tá? Se obviamente você pegar os outros materiais e tentar botar essa temperatura, ele vai derreter, né? Ou não vai medir corretamente, tá? E o tipo S e o R, eles também são bem parecidos ali com o tipo B, né? Só que veja, eu consigo com S e com R, eu consigo medir de 0 a 538, tá? Então vai de uma questão de preferência de fabricante para escolher o tipo de termopar que você vai utilizar na sua aplicação, certo? Bom, então é como eu falei para vocês, tá? Essa não vai ser uma aula que eu vou entrar muito a fundo nos sensores, eu vou simplesmente mostrar alguns detalhes desses três tipos de medidores de temperatura. Então, vamos fazer o seguinte, ó, já vamos diretamente para o sensor, o medidor de temperatura, que é o termoresistor, tá? Que é o segundo tipo que nós falamos ali. Então, termoresistores.
Tá, o termorresistor, ele tem uma variação da resistência em função da temperatura, tá? Então vamos botar, essa aqui é uma característica dele, ó, variação da resistência em função da temperatura. Tá, então, o que acontece, ó? Eu posso aumentar a temperatura e ele aumentar a resistência. Ou posso também diminuir a temperatura, aumentar a temperatura e ele também pode diminuir a resistência. Então veja que existem diferentes tipos de termorresistores, tá? Isso daí vai depender do coeficiente dele. Se ele é coeficiente positivo ou negativo. Se com o aumento da temperatura ele aumenta a resistência, ou se ele diminui a resistência com o aumento da temperatura, tá? Então normalmente ele é feito aí de cobre e níquel, ou platina. A platina é o elemento mais utilizado para essa aplicação. Ele tem um encapsulamento que pode ser cerâmico, vítreo ou fibra de vidro. Então a faixa de temperatura, vou botar aqui a faixa de temperatura, ela pode chegar então de menos 200 a 850 graus. Ele tem uma boa estabilidade, dura por longos anos, tá? Então vou botar assim, boa durabilidade, vamos botar assim. Para algumas aplicações isso é muito importante. Por exemplo, uma vez eu fiz estágio numa indústria cerâmica, que os fornos cerâmicos, eles têm ali uma temperatura que varia ali de 900 até uns 1200 graus Celsius. Então o que acontece? Nessa faixa de temperatura é um forno, tá, de 100 metros de comprimento, e ele aí é projetado para durar 30, 50 anos, né? Então veja que esse tipo de fornos precisa de sensores que tem que durar durante longos anos, né? Então, por exemplo, você poderia utilizar esse termorresistor para fazer essas medições de temperatura. Tá? Então, a identificação dele, vou botar assim, a identificação dele é assim, ó, é PT100, por exemplo, tá? Isso representa que a 0 graus, tá? Então a 0 graus ele tem 100 ohms. Tá? Se você pede ali um termorresistor PT100, então a 0 graus ele tem 100 ohms. Tá? Como é que varia essa resistência? Tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui na apostila novamente. Aqui tem uma tabelinha muito boa. Ele mostra direitinho ali como que varia, tá? Eu já vou botar aqui diretamente as equações. Vocês podem também verificar ali depois da aula aqui, né? Vocês podem dar uma verificada na apostila, tá? Se vocês quiserem fazer esse cálculo. Mas ele funciona basicamente assim, ó. Se você vai trabalhar um termorresistor com uma temperatura que ela é negativa, né? Isto é, de menos 200 graus a 0 graus, você utiliza essa expressão aqui, ó. Que aqui nós temos então a resistência a 0 graus, por exemplo, o PT100 é 100 ohms, né? E depois você tem algumas constantes aqui, tá? A, B e C. O T aqui é a temperatura. Tá? Então, as constantes A, B e C, normalmente o fabricante dá, mas aqui na apostila tem os valores, certo? Ó, então tá aqui. Essa aqui então é a resistência a 0 graus Celsius. No caso, por exemplo, PT100 é 100 ohms a 0 graus. E essa resistência RT é a resistência que tu quer medir, né? E essa aqui, o T, é a temperatura a medir, tá? Agora, se você está trabalhando ali numa faixa de 0 até 850, aí você usa essa expressão aqui de baixo. Ela é igual a de cima, só que sem o termo C. O C é igual a 0.
certo? Ó, com essas expressões, tem um gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês. Acho que está aqui, ó. Vocês conseguem montar esses gráficos aqui, tá? Uma coisa que vale a pena vocês analisarem nesse gráfico é o seguinte, ó. Veja que a variação de resistência aqui, ela é bem grande, tá? Ó, por exemplo, se eu tenho ali uma temperatura que está, por exemplo, a 0 graus, né? E aqui eu tenho ali uma resistência, ó, se aqui é 400, então aqui é 200, né? Então, se eu tenho ali a 0 graus, uma temperatura que chega ali, uma resistência, né, que está na faixa ali de, seria ali uns 170, 180 ohms. Veja que quando eu aumento 100 graus, né, de 0 para 100 graus, a resistência já cai, ó, se vocês verificarem ali, lá para uns, deve ter uns 50 ohms, 40 ohms, tá? Então veja que variou de 180 ohms para algo em torno de 40 ohms, tá? Então veja que aqui é para o resistor de 100, né? Resistência de 100. Veja que aqui nós temos uma variação de resistência muito grande, tá? A gente vai ver que no termistor, que é um medidor de temperatura, só que com material semicondutor, a variação da resistência é bem pequenininha, tá? Mas aqui ela é bem alta, tá? É bom vocês terem isso em mente, que daí a gente vai ver uma aplicação mais tarde para esse tipo de termoresistor, tá? Esse gráfico aqui embaixo, ó, ele é representado com essa expressão aqui, tá? Essa expressão também ela pode ser obtida através dessa relação. Também está tudo na apostila, tá? Veja, essa primeira equação que eu coloquei para vocês, que eu mostrei aqui anteriormente, ó, é para determinar a resistência em função da temperatura, tá? Mas eu posso representar também a temperatura em função da resistência, tá? Ou posso representar por essa expressão aqui também, tá? Ó, aqui nessa tabelinha aqui em cima nós temos alguns tipos de classes, tá? Para os termistores. Então dividido em classe A e B. Aí daí cada um com as suas com seus erros, tá? Os erros de temperatura e os de resistência, as variações, né? Ok? Esses materiais também eles são chamados de RTD. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vou botar aqui em cima, ó, RTD. Que significa Resistance, Temperature, Detector. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha desse elemento aqui. Tá, falta falar sobre os coeficientes. Então vamos lá. Para os termistores, digo termoresistores, né? Nós temos o coeficiente de temperaturas positivo ou negativo, como eu falei para vocês, né? Então, se eu tenho aqui o PTC, ele é o, deixa eu já escrever em inglês aqui, ó, é o Positive Temperature Coeficiente. Tá, então, a resistência aumenta com o aumento da temperatura. Tá, então, deixa eu botar aqui, ó. A resistência aumenta com o aumento da temperatura. Temos também o NTC.
que daí seria o negative, vamos botar assim, a temperatura coeficiente, tá? Então, a resistência diminui com o aumento da temperatura. Ó, então, só como um exemplo, ó, vamos verificar nesse gráfico anterior. Para esse gráfico aqui, ó, que termorresistor seria esse? Ó? Veja que à medida que eu vou aumentando a temperatura, né, de 0, 100, 200, a resistência vai diminuindo. Né? Então, esse é um NTC. Tá? A resistência diminui com o aumento da temperatura. Esse tipo de termorresistor, ele pode ser usado também para uma aplicação bem interessante, tá? Que seria o seguinte, ó. Veja, a gente viu que quando eu tenho o aumento da temperatura, a resistência diminui, certo? Por exemplo, o NTC. Então, se eu pegar, por exemplo, um NTC, tá? E fizer a seguinte aplicação, imagina que eu tenho aqui uma tensão alternada e eu quero alimentar um circuito retificador, como eu tenho representado aqui. Isso aqui ele é bem comum, tá? Para vocês encontrarem fontes de alimentação. Aí de computador, de qualquer eletrônico aí que tenha uma potência não muito elevada, tá? Ó, veja o que acontece, ó. Esse aqui é um circuito retificador que vai alimentar um circuito aqui, como representar com resistor, tá? Esse aqui é um capacitor. Ó, o que acontece? Digamos que você vai alimentar esse circuito retificador. Tá? Então você conecta uma fonte alternada aqui, né? E vamos botar uma chave que representa a chave de on-off, né? De liga e desliga. Está aqui. Então o circuito está desligado, tá? E quando você ligar a chave, né, do teu dispositivo, o que vai acontecer? Ó? Vai acontecer o seguinte, ó, a corrente vai começar a circular, vai vir por esse diodo, né? A gente viu que esse diodo aqui na polaridade positiva, né, vai conduzir esse aqui também, aqui embaixo, e vai fazer o que? Vai começar a carregar esse capacitor. Só que veja, imagina, né, que nós temos ali a tensão de entrada senoidal. Imagina que ele pegue ali a tensão V de pico, tá? Que ligue nesse momento aqui, né? Que não ligue próximo de zero, tá? Que ligue um valor diferente de zero. Qual vai ser o valor dessa corrente que está carregando esse capacitor? Ó, veja, a corrente em qualquer capacitor ela é dada pela seguinte equação: capacitância vezes a derivada da tensão sobre o capacitor e dividido pela diferença de tempo, não, a derivada do tempo. A derivada da tensão no tempo, né? Então veja, se a gente escrever aqui, ó, essa capacitância, vamos pegar a diferença de potencial no capacitor e a diferença de tempo. Veja aqui, se eu coincidir que eu fechei a chave aqui nesse V de pico, então aqui seria, ó, a capacitância vezes V de pico e dividido por qual é o tempo aqui, ó. O tempo é muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo. Isto é, o tempo de fechamento ali da chave, tá? Ou de crescimento de tensão. Então, esse tempo aqui, ó, ele vai tender a zero, tá? Então, o que acontece? Ó, se esse tempo tender a zero, a tua corrente vai ir para o infinito. E isso vai fazer com que este capacitor exploda, tá? E ele explode mesmo, tá? Na verdade, dependendo do tipo de capacitor, ele tem uma válvula de segurança. Aqui está os dois pinos dele, né? Daí você vai soldar na placa. Aqui em cima, às vezes, tem uma válvula de segurança, tá? Que daí essa válvula abre e começa a sair os gases quentes, tá? Mas, às vezes, não dá tempo para essa válvula abrir, ele simplesmente explode, tá? Isso é bem comum, por exemplo, quando você se engana ali, bota, em vez de se conectar 220 volts, você bota
110 volts no computador, tá? Daí acaba explodindo. Eu já fiz isso umas 2, 3 vezes já, infelizmente. Certo. Aí o que você pode fazer, tá? Veja, quando eu ligo o dispositivo está frio, certo? E a partir do momento que começa a circular a corrente aqui, o que começa a acontecer com os cabos aqui? Como está circulando corrente, vai ter um pouco de perda, né? Porque vai passar corrente nos cabos, o cabo tem resistência, vai esquentar um pouquinho. E daí, claro que esses cabos aqui, ó, eles começam a esquentar um pouco, tá? Então, por que eu não posso fazer o seguinte, ó? Botar um NTC aqui. Tá? Por que um NTC? Vamos verificar. O símbolo do NTC, ele é assim, ó. É uma caixinha. Eu vou desenhar com outra cor. O símbolo do NTC é uma caixinha. E com esse símbolo assim, tá? Então imagine, ó, se eu colocar um NTC, aí vou botar também a chave aqui ao lado, né? Então eu vou vir aqui, a chave está aqui, tá? Então, ó, quando está desligado, a temperatura aqui, sei lá, tá 25 graus, tá? Aí a 25 graus ele tem uma determinada resistência, esse teu NTC, né? Daí vai ter resistência que você comprar, né? Pode ter vários tipos de NTC. Daí, sei lá, se você pegar ali um NTC que tem 20, que tem, por exemplo, lá, 1 kΩ a temperatura de 0 graus. Daí, à medida que vai aumentando a temperatura, essa resistência vai reduzindo. Tá? Aí ela reduz drasticamente, como a gente viu aqui, ó, né? Ela reduz drasticamente, tá? Então, imagina que quando eu estou com a temperatura de 25 graus, eu tenho uma determinada resistência. E quando eu fecho, então, o que vai acontecer? Ó? Ele ainda vai estar com a temperatura baixa, né? Porque a corrente acabou de começar a circular. Então isso vai fazer com que agora, no meio do caminho para alimentar esse capacitor, eu tenha uma resistência. Mas à medida que a corrente vai circulando, ela vai aumentando devagarinho. Por quê? Porque esse NTC ele vai começar a reduzir a sua resistência, né? E vai reduzindo até um determinado valor que essa resistência seja muito baixinha, tá? Então veja, quando eu ligo a chave, a resistência é alta. Aí quando começa a circular a corrente, essa resistência vai reduzindo aos poucos, e essa corrente vai aumentando até chegar no valor nominal e até que eu carregue, por exemplo, esse capacitor dali para frente, então ele pode funcionar normalmente. Se vocês abrirem eletrônicos, vocês vão acabar encontrando, tá, esses tipos de dispositivos. Agora veja, tem um pequeno problema nisso, né? O problema é que se, digamos que você está já com o aparelho funcionando, né? Aí de repente você vem aqui e abre. O que vai acontecer? Esse NTC ainda vai estar quentinho. Então se você fechar em seguida, o que vai acontecer é, se o capacitor deu tempo de descarregar, e tu fechar em seguida, aí sim vai ter um pico de corrente, porque a resistência do NTC ainda estará baixa, tá? Aí por sorte você projeta o capacitor de tal forma que ele não descarregue tão lentamente, tão rapidamente, né? Então quando você abre a chave, você tem que fazer um casamento ali entre capacitor e NTC, para que quando eu abra o dispositivo, o capacitor não descarregue tão rapidamente, descarregue mais ou menos um tempo que o NTC aumente a sua resistência, tá? Então essa é uma das aplicações que a gente pode utilizar o termoresistor também, não apenas para medir a temperatura. Tá bom? Bom, então vamos para um outro tema, que é o termistor. Então, termistor. Tá? O termistor é também um medidor de temperatura, tá? Só que este medidor agora, ele é usado, a fabricação dele, ele é feito com material semicondutor. Tá? Então, os termistores são, deixa eu pegar aqui na apostila. Os termistores, eles estão aqui, na verdade, eu estava usando o gráfico do
Ixi, eu estava usando o gráfico do Termistor. Peraí. Esse aqui era o gráfico do Termistor. Tá, então é o seguinte, ó. Eu peço desculpa para vocês aí, eu não vou daí refazer a aula, tá? Mas eu estava usando o gráfico dos termistores para explicar para vocês ali. Mas não tem problema, tá? Tá? Deixa eu ver se tem aqui o gráfico do termoresistor. Acho que aqui não apresenta. Deixa eu ver aqui. Tá, então vamos fazer assim, ó, para não ter que refazer a aula, tá? Ó, vamos botar nos eixos aqui, tá? Ó, deixa eu pegar a apostila aqui. Eu aconselho vocês a dar uma olhadinha na apostila, tá? Vamos lá. Ó, essa parte aqui, ó, é do termoresistores, tá? Então, do termoresistores. O nome é parecido, eu acabei confundindo, tá? Então, termoresistores. Eles variam ali, então, a temperatura de... Deixa eu ver aqui, de menos 200 a 850, tá? São feitos a maior parte deles por platina. Ó, veja a simbologia deles aqui, ó, é o PT100, tá? A variação de temperatura deles é pequena, tá? O termoresistor, a variação é pequena, tá certo? E ele é dado por essas equações aqui, ó. Então vai de menos 200 até 850, tá? Então, deixa eu só tirar aqui o WhatsApp aqui. Tá? Então, essa variação é pequena, tá? Aí tá aqui essa tabelinha aqui, então é do termoresistor, tá? Agora, o termistor, que daí é feito com material semicondutor, tá? Que está apresentado aqui, ó, ele é dado por essa expressãozinha aqui, tá? Ó, é pela equação de Steinhart-Hart, tá? Então, e essa expressão, essa aqui então é em função da uma expressão da temperatura em função da resistência, e essa aqui então é a resistência em função da temperatura. Daí com essa expressão aqui eu consigo traçar esses gráficos. Aí aqui sim, ó, a variação da resistência é grande, tá? E esse elemento aqui é o que tem o tipo PTC e o NTC, tá? Eu tinha falado que era do termoresistor. Então eu peço desculpa. Para não ter que fazer uma outra aula, né, que dá um pouco de trabalho. Então, eu só peço que vocês corrijam isso aí, tá? Então, o termistor, ele tem o tipo PTC, o tipo NTC, que daí depende, então, do coeficiente de temperatura, né, como a gente tinha tratado ali, ó. Deixa eu mostrar novamente, não está aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Só um pouquinho, deixa eu arrumar a tela aqui. Tá. Aí nós tínhamos citado aqui, né, ó, isso aqui, ó. Então, isso aqui tá errado, tá? Então, aqui, ó, nós temos o termistor, não o termoresistor, tá? Peço desculpa. Então, termistor. Tá? Que daí tem o PTC e o NTC, tá? Que daí é desse gráfico aqui, tá? E é o termistor, então, que nós utilizamos nessa aplicação que eu mostrei para vocês, tá? Daí do tipo NTC. Tá? Ficou claro? Eu peço desculpa novamente por ter confundido ali os dois, tá? Agora o termistor seria tudo isso que a gente falou até agora, então, né? Então não tem mais muita coisa para falar dele, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho de medição de pressão, tá? A pressão ela é uma grandeza medida com grande frequência em aplicações industriais, né? Como todo mundo sabe, né? Em função de suas características peculiares, a gente pode fazer uma análise dessa grandeza e verificar os tipos de transitores de pressão, tá? A pressão normalmente ela é medida de duas formas, tá? Ela pode ser medida de forma absoluta, que
tem como zero na sua escala, então no vácuo pleno. Então, a necessidade de sua medição não é frequente em aplicações industriais. E para sua medição direta é necessário instrumentação especial. Tá? Nós temos também a pressão diferencial, né, que é a diferença entre duas pressões absolutas, por exemplo, P1 e P2. Né? E nós temos também a sobrepressão, tá? Que é a diferença entre uma pressão absoluta e a pressão absoluta efetiva do ambiente. Tá? Então, a sobrepressão é a mais utilizada, né? Que daí a gente utiliza ali, por exemplo, em relação ao ambiente. Tá? Bom, como que é feito a medição da pressão? Se vocês pegarem a apostila, tá? Vocês estão vendo que eu estou utilizando bastante a apostila aqui, né? Para fazer o estudo desses sensores, tá? Tem bastante material ali nessa apostila, tá? Sobre esses elementos sensores. Deixa eu pegar aqui na página 2.15. Vocês repararam, né, que na nossa disciplina eu troco de livros o tempo todo, tá? Isto porque é uma disciplina, ela tem muitos conteúdos diferentes, tá? Então é necessário que seja dessa forma e justamente por isso que, por exemplo, na graduação eu dou testezinhos, né? Porque facilita na hora de fazer os testes, né? Porque, por exemplo, dou um conteúdo, a gente aprende, teste. Tá? Na pós-graduação é um pouco diferente, tá? Daí eu já junto mais o conteúdo, porque é um conteúdo menor também, né? Na graduação é um conteúdo, é uma quantidade maior, né? Tem daí analógica digital, eletrônica analógica e eletrônica digital também, tá? E sensores, né? Tá, mas voltando para a medição de pressão, tá? Ó, esse aqui é um dos tipos de aparelhos que eu posso usar para fazer a medição de pressão. Ó, o que vocês acham que é esse aparelho aqui no meio, tá? Esse aparelho no meio é o nosso LVDT, tá? O que é o LVDT? Ó? É aquele elemento onde nós temos o enrolamento primário, ó, veja aqui onde está escrito entrada. Ó. Tá? Então aqui nós temos a tensão alternada, que alimenta essa bobina aqui do meio, que é a bobina primária. E depois nós temos, ó, duas bobinas secundárias, né, como a gente já estudou em LVDT, certo? Daí veja, aqui no meio nós temos um elemento, um material ferromagnético, né, que ele pode se mover. Então veja o que acontece, ó, quando eu não tenho nenhuma pressão, isto é, tenho a pressão apenas do ar, aqui eu vou ter uma determinada tensão na saída, tá? A partir do momento que eu começo a colocar uma pressão nesse tubo aqui, ó, esse condutor de pressão nesse tubo, o que vai começar a acontecer, ó? Se for uma pressão positiva, ó, esse aqui é o tubo de Bourdon, daí, que é chamado, tá? O que vai acontecer, ó? Essa pressão vai empurrar esse nosso núcleo, né, que ele é um material ferromagnético, né? E daí o que vai começar a acontecer, ó? Ela vai começar a aumentar ou diminuir a tensão na saída, né? Depende ali como foi montado os nossos enrolamentos, como a gente viu lá quando nós estudamos LVDT, certo? Então, se eu tiver uma pressão positiva ou negativa, eu consigo medir, tá? De uma forma bem precisa, né? Como a gente viu que o LVDT mede, tá? De forma bem precisa. Então, veja, esse aqui é um dos manômetros mais utilizados, né? Quando eu quero medir com uma pressão relativamente boa, tá? Então, essa aqui é uma forma de medir pressão. Aqui na próxima página também é apresentado outros tipos de medidor de pressão, tá? Então, na verdade, a gente pode ter vários tipos, né? Aquele ali que eu apresentei para vocês é o indutivo, ou de Bourdon, como queiram, tá? Aqui nós temos também, ó, essa sanfona, tá? Nós temos essa membrana carregada, veja, ó, aqui tem, nós podemos passar um líquido aqui, né, um ar, como queiram, né, aqui nessa entrada, nesse P1, tá? Então vai ter uma pressão de um lado e a pressão do outro, né, que vai fazer com que essa membrana aí ela vibre, né? Ó, aqui poderia ser utilizado para fazer medições de vibrações, né, certo? Então, ó, tem um outro elemento aqui também
mais aqui embaixo, né, que é o resistivo, tá? Que daí vai mudar as resistências aqui devido à pressão de um lado e do outro, tá? Nós temos o capacitivo também, ó. Lembra que eu falei para vocês que ele não era muito utilizado, tá? Mas veja aqui, ó, eu tenho uma placa metálica de um lado, placa metálica do outro, e daí dependendo do movimento dessa membrana que está aqui, ó, eu vou mudar o dielétrico desse capacitor, tá? E mudando de elétrico eu altero a capacitância também. Tá? Então existem vários tipos que é chamado aqui de elementos elásticos, tá? Que é empregado em transitores de pressão. Vamos falar um pouquinho também de aceleração e vibração, tá? Bom, todo mundo já ouviu falar, né, de acelerômetros, certo? Então, mas como é que eles funcionam internamente? Bom, para mostrar como eles funcionam, vamos nos basear numa figurinha, tá, que eu vou botar agora para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, vamos nos basear nessa figurinha, tá? Ó, veja o que nós temos nessa figura. Nós temos aqui uma caixinha, tá? Que ela tem uma massa M. Nós temos aqui uma mola que tem uma constante K. E nós temos aqui um damper, como é que é em português? É um amortecedor, tá? Veja que isso aqui é um sistema mecânico que a gente pode representar com a expressão da mecânica lá, né, de segunda ordem, tá? Onde tem um sistema massa-mola. Veja que aqui então nessa caixinha, é uma caixinha com a massa M, e aqui, ó, ao lado nós temos aqui, ó, nós temos um sensor que faz a medida desse deslocamento, tá? Que é esse displacement, tá? Então a medida de deslocamento. Então à medida que eu tenho uma vibração, né, ó, veja que aqui tem um objeto vibrando, o que vai acontecer? Ó, essa caixinha, essa massa M aqui, ela vai começar a vir para cima, vir para baixo, tá? Ela vai vibrar. E através desse sensor, esse transdutor de deslocamento, eu consigo medir esse deslocamento X, tá? Aqui, por exemplo, eu vejo que eu tenho o deslocamento inicial e depois eu tenho o deslocamento final, tá? Então veja, à medida que fique vibrando essa caixinha aqui, eu vou ter um deslocamento, se eu fosse desenhar um gráfico, né, alguma coisa assim, né, tá? Que fique vibrando, né, tá? Então a gente vai tentar medir esse deslocamento, tá? E desse deslocamento a gente vai obter a aceleração. Tá? Então esse dispositivo acelerômetro, né, ele pode medir também vibração ou aceleração, tá? Vamos tirar essa sujeira toda aqui. Tá. Como é que é feito isso? Ó? Bom, a gente vai começar com as expressões. Ó, veja, eu falei para vocês que ela tem uma entrada, né, que é um XI, e vai ter uma saída, né? Tá, isso aqui é deslocamento, tá? Isso aqui é distância, né? X, tá? Então eu posso escrever aqui, ó. Deixa eu botar um pouco mais para cima, deixa eu apagar isso aqui e botar essa figura um pouco mais para cima. Deixa eu só apagar assim e a gente vai botar agora essa figurinha um pouco mais para cima. A gente vai fazer equacionamento aqui embaixo. Então, ó, o que nós temos aqui? Ó? Vamos começar aqui com as equações. Então eu tenho aqui, ó, a equação, vou chamar de XR, tá? Ela é o que? Ela é o meu deslocamento final menos o deslocamento inicial. Certo? Aí se eu quero medir, por exemplo, a força relativa a essa mola aqui, ó, aí vocês sabem que força de uma mola é igual aqui, ó. Vou chamar de força K, tá? É a constante da mola vezes essa variação, né? X0 menos XI. Isso aqui então vai ser igual a KXR. Tá? Então essa aqui é a força que está atuando nessa mola. Bom, e agora do amortecedor lá, eu vou chamar de uma força FB. Tá? Então vai ter a constante ali do amortecedor que é o B, e vai multiplicar o que? A velocidade de
devido ao x0. Então vamos botar aqui o x0, é a derivada da deslocamento e velocidade, menos a velocidade inicial, né, que é a entrada, na verdade. Então vai ficar assim, ó, B, uma derivada de xr. Isso é a força que está atuando ali nesse elemento, né, no amortecedor. Certo. Agora, ó, se eu somar essas forças externas, né, que essa força da mola e do amortecedor não deixa de ser uma força externa, então vamos somar as forças externas. Isso aqui eu posso igualar ao que? Ó? A massa vezes a aceleração. Né? Tá? E agora eu posso escrever o seguinte, né? Isso aqui então vai ser igual aqui, ó. Isso aqui, essas forças externas vão ser então igual a menos a força da mola e menos a força do amortecedor. Veja que os sinais estão negativos porque as forças estão sempre no sentido contrário. Tá? Bom, e daqui eu posso escrever então, ó, vamos continuar a escrever aqui. Eu posso escrever substituindo FK e o FB. Aí eu tenho, eu vou encontrar para FK menos KXR menos BXR com a derivada igual a massa vezes a aceleração. Né? Certo? E agora, eu posso escrever aqui x0 em função do deslocamento, tá? Então vamos ver aqui, ó. Se eu tenho um deslocamento, ó, veja que inicialmente, vamos pegar aqui essa equação, ó, eu posso escrever da seguinte forma também, ó, x0 é igual a xr mais xi. E se eu faço a derivada segunda desse x0, eu vou ter o seguinte, ó. Vou botar aqui mesmo, tá? Derivada segunda, ó. Eu vou ter a derivada segunda de xr mais a derivada segunda de xi também. Eu posso substituir aqui nesse cara aqui, ó. Tá? Então, a equação vai ficar assim, ó. Menos k vezes xr menos b vezes xr' igual a massa vezes xr dois pontos mais x e dois pontos. Daí, rearranjando essa expressão, eu acabo chegando numa expressão de segunda ordem, né? Então, aqui eu vou ter aqui, ó, massa vezes x, a derivada segunda, que é a aceleração de xr. Esse xr, só para lembrar, tá? É a medida de deslocamento, tá? Então é o que eu estou medindo lá. Então, mais a b vezes xr' e mais k vezes xr. Então veja que o xr é a saída, tá? É o que eu estou medindo, é a saída. Enquanto que o xi é a entrada. Daí a minha entrada vai ser igual a menos massa vezes xi. E isso aqui é também a aceleração da entrada, tá? Então veja que aqui eu tenho uma aceleração na entrada, né? E aqui eu vou ter também uma equação de segunda ordem, né? Tá? Daí a gente já vai ver como é que a gente vai conseguir obter essa aceleração, tá? Ó, agora o que eu posso fazer aqui, ó? Veja que aqui eu tenho essa resistência, essa massa aqui, né? Eu vou tirar ela, tá? Vou dividir tudo por m. E só que eu já vou escrever num formato que é mais utilizado aí pelos engenheiros, tá? Daí ele tem o fator de amortecimento, tem a frequência natural do sistema. Normalmente, essa expressão segunda ordem, a gente já viu isso aí, né? Ela pode ser representada pelo seguinte, ó. Vou botar aqui, ó, xr, a derivada segunda de xr, mais, eu vou botar aqui, ó, duas vezes xi, onde que xi é o amortecimento, tá? Vezes a frequência natural do sistema,
vezes a derivada primeira de xr. A gente já fez isso aqui, né? Tá lá quando estudamos segunda ordem, sistema de segunda ordem. Mais a frequência natural ao quadrado vezes xr igual aqui, ó, igual a menos xi. Tá? Que daí é a minha entrada, tá? Do meu sistema. Aonde, ó, eu vou botar que a frequência natural do sistema, ela vai ser a raiz de K, que é a constante da módulo, dividido pela massa. E o amortecimento vai ser igual a B, que era o amortecedor, né? Dividido por 2 raiz de K vezes M. Tá? Então esse é o nosso sisteminha. Agora é que vem o pulo do gato, tá? Então veja, ó. Deixa eu pegar uma página nova aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Veja só. Ó, normalmente essa entrada, ó, pode ser, por exemplo, a vibração de um sistema, tá? Então a entrada x e y, dado, ó, x, veja que x é o deslocamento, tá? Então é um deslocamento. Normalmente essa entrada ela pode ser representada por uma amplitude vezes um seno. Ah, por quê? Como se fosse uma vibração. Imagina uma vibração naquela caixinha, que foi apresentada aqui, ó. Então imagina que tá escrito aqui objeto vibrando, tá? Aí eu posso representar isso aí por um seno, tá? Então veja, ó, aqui o seno, tá? Aí com uma amplitude xi. Aí a minha saída, o que vai ser o meu xr? Ó? O meu xr vai ser o seguinte, ele vai ser uma saída também alternada com pico, só que é um seno de ômega t e vai ter uma fase aqui também, né? Tá certo? Então veja, aquele sistema a gente já estudou bastante vezes, né? Que é o que? É uma caixinha, né? Que eu tenho uma entrada, que é o meu xi, e eu vou ter uma saída, né? Que é o xr. E eu vou ter essa função de transferência, né? E essa função de transferência, ela é igual aqui, ó, vai ser igual ao xr sobre o xi. Daí a função de transferência sempre na frequência, né? Então por isso que eu vou botar aqui um S, tá? Então veja, e quem é agora essa função de transferência? Vai ser o seguinte, ó, H vai ser igual ao xr sobre o xi. Aí, transformando tudo para o domínio da frequência, a gente já fez isso, tá? Nós vamos ter alguma coisa assim, ó, ômega dividido por ômega n, né, que é a frequência natural ao quadrado, dividido por, vamos botar aqui, 1 menos n, ômega, né, dividido por ômega n, tudo ao quadrado. Tá? Não se preocupe que eu não vou cobrar isso aqui em prova, tá? Mas assim, esse aqui é como é determinado a medição de uma aceleração, tá? Então aqui daí fica 4 que si ao quadrado vai ficar ômega dividido por ômega n, vai ficar ao quadrado. E aqui tudo isso aqui é a raiz, tá? Então, vamos botar assim, ó, vamos fazer isso aqui a raiz. Isso aqui é o módulo, né? A expressão do módulo, tá? Apesar de que eu acho que vocês conseguiriam fazer isso aqui, tá? Vocês conseguiriam determinar esse tema, que a gente já explicou, tá? Sobre isso. Tá, a fase eu vou botar aqui do lado. A fase, então ela seria igual a menos a tangente, vou botar aqui tangente a menos 1, que é o inverso, de 2 que si ômega sobre ômega n ao quadrado, não, só sobre ômega n, e aqui a parte real, né? Então 1 menos ômega, aqui ômega n ao quadrado. Tá. E agora é o seguinte, ó, até agora a gente obteve essa expressão aqui, que eu estou representando aqui, eu consigo então obter o deslocamento da saída, veja, se eu tenho uma entrada xi, eu consigo obter xr, tá? Só que isso aqui é deslocamento. Então, como que eu consigo obter
aceleração. A aceleração eu consigo obter fazendo o seguinte, ó. Da mesma forma como eu tenho uma entrada de deslocamento, eu vou ter uma saída de deslocamento, de forma senoidal. Como que eu consigo obter a aceleração? Ó, lá voltando lá para a física 1, tá? A física x é deslocamento. Se eu derivo uma vez, eu tenho velocidade. Se eu derivo mais uma vez, né, x, eu tenho aceleração. Então o que eu posso fazer? Eu vou derivar então essa expressão duas vezes. Então, vou ter aqui, ó, xi com uma derivada segunda. O que eu vou ter? Ó? Se vocês olharem a expressão aqui, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter menos x i vezes ômega ao quadrado vezes seno de ômega t. Certo? Se vocês derivar essa expressão duas vezes, vocês vão, se vocês derivar essa aqui, né, duas vezes, vocês vão ter esse resultado ali, tá? Então, olha só, o que eu vou ter, ó? Se eu for reescrever a minha função de transferência, eu posso reescrever a minha função de transferência da seguinte forma. Vou escrever aqui em branco. Vou chamar esse aqui de HA. Vai ser igual a... da mesma forma como o XI, eu posso fazer a mesma coisa para o XR, tá? Então, eu vou ter, ó, XR vezes ômega n ao quadrado dividido por XI dividido por ômega ao quadrado vai ser igual aqui, ó, vai ser igual àquela minha função de transferência. Tá, aqui é a mesma que está ali embaixo ainda. Vamos botar aqui, ó, raiz de 1 menos ômega n ao quadrado mais 4 que si ao quadrado ômega n ao quadrado. Então veja só que legal. Se eu pegar aquela medição do deslocamento, certo? E multiplicar por ômega ao quadrado, eu obtenho aceleração. Tá? Ficou claro isso? Ó, imagina que eu tenho um deslocamento da seguinte forma. Eu fui ali a medida do meu deslocamento, né? Meu XR. Ela ficou assim, ó. Que seja assim. Se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar por ômega ao quadrado, eu vou obter um gráfico similar, só que só com amplitude maior. Né? E isso aqui então vai me representar o que? Ó? O x, r, a derivada segundo xr, tá? Que é o que eu estou procurando, que é a aceleração. Então veja, é uma metodologia muito interessante, né? Que você faz o quê? Que você pega a média apenas do deslocamento daquela caixinha. Claro, você tem que saber dali a constante de mola, você tem que saber a constante lá do amortecedor, né, que é o B, tá? De forma precisa, né? E claro, você tem que fazer, também colocar essa caixinha dentro de um dispositivo muito pequeno, né? Para que você possa acoplar isso em algum dispositivo que você quer fazer a medida, tá? Então, essa é uma das formas de você medir a aceleração, tá? Então, você mede o deslocamento, depois pega a forma de onda desse deslocamento e multiplica apenas por ômega ao quadrado. Aí você consegue obter a aceleração. Ok? Tá. Isso é utilizando aquela massa, tá? Tem uma outra forma que é utilizando um material piezoelétrico. Deixa eu botar uma imagem aqui para vocês observarem, ó, como que pode ser agora com material piezoelétrico, tá? Ó, veja que o material piezoelétrico ele pode ser representado de uma forma mecânica, tá? O material piezoelétrico, para quem não conhece, é um material que quando você aperta ele, você comprime ele dá uma diferença de potencial, tá? E é a mesma coisa quando você expande ele, tá? Então ele tem uma diferença de potencial que pode ser positiva ou negativa. Então veja,
ele também é representado, material piezoelétrico, ali por uma constante K, digamos que é similar a uma constante de Mola, e um amortecedor, tá? Então você também pode utilizar um material piezoelétrico para medir essas vibrações ou a aceleração, como está apresentado aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo de um material piezoelétrico, né? Para fazer a medição de vibração ou aceleração, tá? Bom, sobre acelerômetros e materiais que podem ser utilizados nesses acelerômetros, até equacionamento, a gente viu, né? Seria isso, tá? Agora nós tínhamos o último tema, né? Que seria, deixa eu só verificar aqui, que seria relativo à vazão. Agora, vazão tem bastante coisa, tá? Eu acho que outros professores já apresentaram bastante coisa sobre vazão. Existem muitos tipos diferentes de vazão, tá? Eu posso botar, até aqui eu peguei no site ou na internet, uma tabelinha com vários tipos de medidores, tá? Eu só vou citar eles, tá? Eu não vou explicar porque cada um desses aqui eu teria que entrar em muitos detalhes e eu acho que não é a intenção dessa disciplina, tá? Porque eu creio que os alunos que são a maioria da engenharia mecânica aqui já devem ter visto esses dispositivos em outras disciplinas, daí eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu acho que nem cabe aqui eu entrar em detalhes, né? Porque eu fico mais com a parte de elétrica, eletrônica, tá? Então, e os dispositivos que eu utilizo para fazer a instrumentação, tá? Bom, vocês podem verificar aqui ó, que para fazer para medir a vazão existem vários tipos, né? Aí eu vou ler aqui, tá? Medidores de vazão volumétrica, né? E tem os medidores de vazão mássica. Então, aqui nós temos os sistemas ó, por pressão diferencial, daí tem a placa de orifício, tubo Venturi, tubo Pitot e tubo anubar. Tá, daí tem esses rotâmetros, depois tem velocidade, que é de turbina, ultrassônico, tem tensão induzida, que daí é pelo magnético, tem deslocamento, que pode ser roda oval ou helicoidal, por vortex, né, medidor de frequência, por força, placas de impacto. E daí, só para terminar, né, nós temos os outros sistemas ali, o térmico e o Coriolis. Né? Então, o térmico é diferença de temperatura em sondas de resistência e o Coriolis é por tubo em vibração. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, né? Eu acho que outros professores já devem ter dado essa parte de medição de vazão. Se não deram, aí eu peço que vocês deem uma olhadinha, tá? Se vocês tiverem interesse. Mas aqui nessa disciplina eu não vou cobrar nada mais do que isso. Nada mais do que a apresentação desses medidores, tá? Quem tiver interesse pode procurar na internet. Eu creio que tenha bastante coisa sobre vazão, tá? Pessoal, então, sobre medição de temperatura, vibração, de pressão, vazão, seria isso, tá? Então, eu encerro a minha aula aqui, agradeço a presença virtual de todos e a gente conversa na próxima aula. Tchau!